O bullying é um tipo de provocação ou agressão psicológica ou física feita por uma pessoa ou grupo de modo frequente e prolongado. E eu separei um trecho do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que é exibido nas tardes da Rede Record. O personagem passa por situações, no caso da TV, bem-humoradas, mas que representam bem o problema que vamos discutir hoje aqui no programa. Surpresa, Donkey Kong! Era bom demais pra ser verdade. Greg! Eu odeio ele! Neguinho otário. Sabe de uma coisa? Eu acho que tá na hora desse neguinho otário sair fora dessa escola. O Ressoar de hoje vai abordar esse problema para que os pais, educadores e jovens possam entender e identificar quando ele acontece. Bullying é toda atitude agressiva, seja verbal ou física, que tem uma insistência, ou seja, não é uma única atitude isolada, e sim uma constância daquele tipo de comportamento. No próprio bairro, na vizinhança, na carreira militar, na escola, no trabalho, toda situação que tem um grupo onde uma pessoa é pega, teoricamente, para bode expiatório, isso é caracterizado como bullying. Caso da internet, né, que propicia também esta situação de bullying. Então, muitas vezes pega-se a foto de uma criança ou de um jovem, faz alguma montagem, aí coloca no YouTube, isso é caracterizado como bullying. Aonde a família está entrando na situação de visualizar o comportamento, é onde está caracterizando esse tipo de agressão do filho, a família acaba sendo um pouco ausente nessa questão de educar. Se a família está presente qualitativamente e não quantitativamente, ela começa a perceber tanto o filho que tem as características perversas da agressão, quanto aquele que, de certa forma, está sofrendo pelo bullying, está sofrendo agressão. Se a criança ela tem um comportamento agressivo e aquele comportamento não é explicado e muitas vezes orientado e tolhido pela família, a tendência natural ela é entender que aquele tipo de comunicação pode ser colocado em prática. Pedir alguma coisa e discutir com a mãe, brigar com a mãe, ou muitas vezes até xingar e agredir fisicamente. Se no âmbito familiar ele não tiver o limite necessário, a tendência é ele reproduzir aquele comportamento na sociedade, na escola, depois na faculdade e depois no mercado de trabalho. Na escola vai ter algum momento que a gente vai ser criticado, no mercado de trabalho, e isso é saudável para a formação da personalidade. Porém, tem situações onde a criança não tem aquela sustentação emocional familiar, que a hora que ele é zombado, ao invés dele tentar se defender, ou argumentar, ou procurar mãe e colégio, ela tende a se fechar. E aí sim, já na infância, a gente pode gerar uma criança com depressão. Normalmente, esse comportamento é estimulado por uma pessoa, só que aí vem a característica do líder. O líder pode ser tanto um líder positivo, para elogiar, como um líder agressivo. Um líder agressivo que já é formado as características na base da infância, esse líder agressivo pode causar danos enormes para a sociedade. Então a família, tanto na hora de dar os limites como de acolhimento, é importante. E isso vai para o resto da vida. Hoje eu tenho alguns casos de adultos com depressão ou transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, que isso foi gerado direta ou indiretamente por uma situação de bullying. Foi aquela criança, aquele jovem que foi tão zombado, tão agredido, que desenvolveu uma percepção negativa da sua própria autoestima. Se eu sou zombado, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa limitada. E hoje é um adulto introspecto, depressivo, que muitas vezes precisa até da intervenção medicamentosa. Tudo que nós acertarmos e equalizarmos na infância e adolescência vai fazer com que o indivíduo seja muito mais feliz na idade adulta. Hoje nós temos a internet, que sem dúvida nenhuma é uma ferramenta fantástica para o desenvolvimento da comunicação, até o desenvolvimento global da pessoa, porém é uma ferramenta que também, se não for bem utilizada, ela pode destruir uma pessoa, no exemplo do caso de bullying. A internet faz com que a pessoa consiga destruir uma outra pessoa e esta pessoa não necessariamente ela consegue aparecer, ou seja, acaba criando um escudo para ter uma agressão um pouco mais intensificada, com uma sensação de eu nunca vou ser punido.
E esta pessoa que pune, na verdade, ela sem dúvida nenhuma, ela tem um comportamento perverso e agressivo que acaba sendo intensificado por essa situação de nada vai acontecer comigo. As crianças menores estão começando a sofrer com esse problema. As escolas estão atentas a isso e trabalham o tema com os pequenos. O assunto da nossa aula de hoje é entrevista. Estamos falando já há um tempo sobre entrevista e hoje nós vamos fazer na prática. E eu escolhi um tema é bullying. Alguém aqui já ouviu falar sobre bullying? O que você acha que é bullying, Carol? É a violência na escola, um amigo batendo o outro. Tipo, alguma pessoa te agredir na escola, você fica muito depressiva. Pra mim significa palavrões, palavras feias e nomes feios. Tipo um palavrão muito, mas muito feio mesmo. E você, Fernando, o que você acha? Bullying é ofender as pessoas. Nós vamos imaginar uma pergunta que nós faríamos para alguém que tenha sofrido bullying, tá bom? Amanda, que pergunta você faria para essa pessoa? Como você se sentiu? E a Giovana perguntaria o quê? O que aconteceu com você? Luan. Como você ficou na hora? Como você reagiu? Como você reagiu, legal. Como ele evitou? Como ele evitou o bullying? Vamos escrever um texto, usando a estrutura de um texto de entrevista, formulando essas perguntas e outras a respeito do bullying. O que vocês perguntariam para essa pessoa? Pode começar, pode escrevendo todas as ideias que vierem na cabeça de vocês. Sempre a gente faz assim, diante de um problema, de uma situação ou de algum assunto pertinente que a gente fique sabendo na televisão, lá fora a gente traz para a sala de aula e abre essa discussão. Junto com a família, nós fazemos esse trabalho para solucionar realmente um problema que esteja incomodando as crianças ou até mesmo a nós. Fazer as nossas perguntas para os nossos amigos. Então vai ficar em pé agora a Bruna e a Carol, pode levantar. E a Bruna vai entrevistar a Carol. Vai lá, Bruninha, pergunta para ela. Carol, como você se sentiu na hora? Eu me senti mal, ofendida e machucada. Gui, faz uma pergunta para a Letícia, da sua lista aí. Como você reagiu? Eu não fiz nada, eu só fiquei lá, porque se eu reagir vai ficar ruim. Lê, você disse que se sentiu muito mal, né? Ninguém aqui gosta de ser agredido, não é mesmo? Então, quando acontece alguma coisa que a gente acha que é bullying, que a gente está sendo massacrado por alguém, a gente tem que ir atrás das pessoas que podem ajudar, que podem resolver o nosso problema, né? Porque assim, intriguinhas acontecem, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar o ponto fraco do outro, né? Não achar ali um defeito que realmente vai magoar o amiguinho. A gente tem que respeitar, né? A gente tem que ajudar os outros que a gente percebe que está precisando ali resolver uma situação. É para isso que nós estamos aqui, né? Para a gente conviver bem. Tudo bem? Concordam? Agora o Fernando vai fazer uma pergunta para a Amanda. Fique em pé, pode perguntar. Você ia se vingar dele? Não. Por quê? Porque eu estaria agredindo essa pessoa e às vezes eu poderia estar fazendo um bullying com ela também. Você nunca sofreu bullying? Você já se sentiu perseguida em algum momento? Já. Conta pra gente como é que foi isso. Na escola que eu estudava, um menino ficava me perseguindo. Eu perguntei pra ele o porquê que ele ficava me perseguindo. E ele disse que só queria zoar comigo e isso foi várias vezes em vários dias. Qual foi a atitude da Amanda? Ela foi perguntar. E a gente tem que fazer isso mesmo, até pra gente saber se essa perseguição é real, né? Se a pessoa está realmente praticando bullying com você. Todos os dias ela vai atrás de você por algum motivo e fica te perseguindo. Ou se é uma brincadeira, né? E isso é muito sério. Então, se for realmente o bullying, a gente tem que ir atrás de quem possa nos ajudar, né? E para isso, nós vamos fazer agora o desfecho da nossa entrevista. Em casa, vocês vão perguntar estas perguntas que estão aí. Eles vão responder para nós. E aí, na próxima aula, nós vamos discutir e aí a gente vai saber se realmente está acontecendo isso, se a criança está sendo mesmo perseguida, sofrendo bullying ou não. Aqui no colégio a gente procura fazer com que as crianças estejam muito próximas de todos esses assuntos. Uma das principais coisas que a gente trabalha aqui com as crianças é o respeito e a aceitação pelo outro.
Já começa isso na educação infantil até o ensino médio. Faz um trabalho de inclusão de alunos, ajuda muito, auxilia muito nessa aceitação do diferente. É muito mais fácil para os professores, para a parte de coordenação e direção, trabalhar esses assuntos com os alunos. O bullying a gente iniciou com eles trabalhando muito a partir da discussão, reflexão deles sobre o assunto. O que é o bullying? Você já sofreu bullying? Você conhece alguém que já sofreu bullying? A partir dessa discussão, a gente foi caminhando até chegar num consenso. O que é o bullying? Se sofreram ou não. Orientando muito esses alunos no sentido de conversar com os pais bastante, conversar com os adultos, professor ou coordenador, caso tenha sofrido ou caso sofra, para que eles busquem ajuda. O grande problema é eles não transmitirem esse bullying ou então essa perseguição. Trabalho, família, escola é imprescindível. E hoje os pais precisam e devem estar muito perto do que eles acessam na internet. Até em cima dessas discussões com os alunos, nós descobrimos que a maior parte dos bullying sofridos foram através da internet. Não é no sentido de espionar, é de estar junto com o seu filho. Proporcionar momentos de troca com esse filho para que ele crie essa confiança e passe para o pai, olha, eu sofri, está acontecendo isso ou aquilo. A gente está com uma turma de 7º ano, em uma escola particular, a faixa etária deles é por volta de 12 anos. São alunos que têm acesso a jornais, revistas, internet, a maioria deles tem site pessoal e de relacionamento, diversas informações e tem que lidar com toda essa realidade. Como educadores, a gente procura direcionar eles, mostrar para eles, né, o que é importante, o que é relevante, direcionar eles para um caminho que eles vão ter que trilhar, porque a gente vê que cada vez mais o mundo virtual vai estar presente, a informação vai estar mais disponível e eles vão ser uma geração que vão estar muito à frente do que foi a nossa. Questionei eles, eu perguntei para eles o que eles não gostariam que fizessem em termos de discriminação ou qualquer outra forma de agressão. Eu não gostaria que me chamassem de burro, pois eu não faço isso com as outras pessoas. Eu não gostaria que me desse apelidos. Quando eu dou apelido para as pessoas é na brincadeira. Se eu percebo que não gostam, eu paro. Eu não gostaria que me discriminassem pela minha altura. Eu não gostaria que criassem apelidos que eu não aprovo. Eu não gostaria que me discriminassem fisicamente, porque eu não faço isso com ninguém. E eu acho chato. Eu não gostaria que discriminasse meu jeito de ser, porque eu não acho que é legal. Eu não gostaria que me chamassem de gordo nem de girafa, porque se eu chamasse alguém disso, eu sei que eles nem iam gostar também. Eu não gostaria que ficassem zoando sobre o meu time, porque eu não faço isso com ninguém e eu acho meio chato isso. Eu não gostaria que usassem minha imagem na internet de um jeito que me ofende. Eu não gostaria que me zoassem por causa do meu visual. Ridículo, né? Quem tira sarro dos outros, porque se tirassem sarro dele não iam gostar. Zoo das pessoas de vez em quando, e na maioria das vezes é brincadeira. Mas eu já zoei muito das pessoas. E assim, eu acho que foi muito imaturo da minha parte. Acontece mais no lugar que a gente convive mais, que seria aqui na escola, né? Às vezes eu faço uma brincadeira de mau gosto ou outra, mas eu peço desculpa depois, porque quando fazem comigo eu não gosto. Melhor quando a gente vive bem com os amigos para divertir, fazer várias brincadeiras. Esse que é o legal da vida, não ficar zombando dos outros, irritando. Já sofri o bullying, principalmente ano passado, que eu zoava alguns colegas, mas esse ano tentei melhorar e acho que melhorei. Eu nunca zoei ninguém, mas já fiz brincadeiras de mau gosto, mas eu sempre pedi desculpa porque eu não quero que façam igual a mim. Na realidade, a brincadeira, a tiração de sarro, ela faz parte do dia a dia, desde que ela seja saudável, desde que ela não seja agressiva, crie vínculos, ela estabeleça, ela fortaleça vínculos. O bullying é a perseguição, é a agressão. Procura evitar e está sempre, né, direcionando o caminho certo de uma convivência saudável. Em casa, a gente não pode estar atuando, principalmente nas questões de internet. Cabe justamente aos pais, principalmente, estarem supervisionando isso, estarem vendo com quem seus filhos estão falando, o que eles estão fazendo na frente do computador. A escola não pode se responsabilizar por isso, a gente dá uma formação no meio real,
no meio virtual fica complicado.